Produção elevada, resultados maduros e dividendos colossais. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a maior petroleira da Bolsa Brasileira e vou te falar se é momento de comprar suas ações agora. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Vitor Bueno falando por aqui, sócio e analista de ações da Nord Investimentos e responsável pela carteira do Nord Dividendos. Se você chegou nesse vídeo por conta dos dividendos da Petrobras, eu deixo aqui para você um convite exclusivo para baixar o meu e-book completo para você entender tudo sobre dividendos, analisar boas empresas pagadoras de dividendos e saber como montar uma carteira previdenciária para receber dinheiro pingando todos os meses. O livro é de graça e o link está aqui embaixo, não perca tempo. Mas sem mais delongas, nesse vídeo eu vou analisar de forma completa e sem vieses a Petrobras, a empresa de maior valor de mercado da Bolsa Brasileira e uma empresa que vem sendo notada como uma das maiores pagadoras de dividendos aqui no nosso mercado. Eu tenho certeza que você já conhece muito bem sobre a Petrobras, a empresa que tem a maior cobertura dentro do mercado brasileiro, não só de analistas brasileiros, mas também de analistas gringos, né, falando de empresas aqui do nosso país, mas vale a gente comentar um pouquinho sobre as operações da companhia, o que ela faz e como ela ganha dinheiro. Basicamente, a Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo e óleo do mundo. A empresa foca muito suas atenções e operações na exploração, produção, refino também de outros produtos derivados do petróleo, como combustíveis, né, gasolina, diesel, querosene, enfim, e também atua em outros segmentos complementares. A Petrobras possui mais de 50 anos de experiência em exploração e produção em águas profundas e também ultraprofundas, ou seja, o seu core business, né, o seu negócio principal está no desenvolvimento de campos offshore, ou seja, os campos marítimos. Como todos sabem, a Petrobras ela é uma empresa estatal. Atualmente, o grupo de controle, né, que basicamente é composto pelo governo federal mais o BNDES, possui quase 37% do capital total da companhia, sendo que 50% das ações ordinárias estão sob controle desse grupo controlador e cerca de 19% das ações preferenciais também estão na mão do governo e do BNDES. Vale destacar também, como a gente pode ver nesse gráfico, que quase 46% do capital da empresa está nas mãos de investidores estrangeiros, em especial através das ADRs, que são basicamente certificados lastreados nas ações brasileiras, só que esses certificados são negociados na Bolsa Americana. Voltando a falar aqui sobre as operações da companhia, hoje a Petrobras possui uma produção de 2,7 milhões de barris diários, isso mesmo, 2,7 milhões de barris diários. E por que tanta ênfase nos milhões? Porque quando a gente compara com empresas menores, né, que a gente chama de petroleiras júniors, né, a gente considera a Petrobras como uma major do mercado, essas petroleiras júniors possuem ali produções na casa de milhares, né? Então a gente olhando para a PRIO, por exemplo, hoje a PRIO produz cerca de 70 mil barris diários, a tendência é que volte ali para patamares de 100 mil barris diários até o final do ano, mas é só para entender a dimensão da produção da Petrobras em relação a essas outras empresas. A gente olha inclusive para outras companhias, como a Brava, né, antiga 3R, também tem uma produção de cerca de 60 mil barris diários, e a PetroRecôncavo, que é uma empresa que também tem um vasto histórico de operação, tem uma produção atual de menos de 30 mil barris. Com a produção e a exploração de petróleo é o seu negócio principal, vamos focar aqui bastante sobre as perspectivas. Não vamos só olhar no retrovisor e ver aquilo que a empresa já fez, mas também aquilo que ela vai fazer no futuro. Até porque existem muitas análises por aí falando que a Petrobras vai ter produção estável daqui para frente, quando na verdade investimentos serão feitos nos próximos anos que visam exatamente um aumento da produção e também um aumento da capacidade das suas operações em outros segmentos. No final do ano passado, mais precisamente em novembro de 2023, a companhia anunciou seu plano estratégico para os anos de 2024 até 2028, ou seja, em 5 anos ela mostrou o que ela pretende fazer para continuar gerando valor aos seus acionistas. Começando pelos investimentos, a empresa pretende investir nesses próximos 5 anos cerca de 102 bilhões de dólares. E a gente vê nesse gráfico que os investimentos vão ser focados muito em exploração e produção, que nem eu disse, o core business da companhia. Desses 102 bilhões, cerca de 73 bilhões de dólares serão destinados exatamente a aumento de produção e também exploração de novos campos. O restante, como a gente pode ver aqui,
vai ser concentrado em refino, transporte e comercialização também, além da empresa focar também em transição energética, focando em energias renováveis. Mas a pergunta que não quer calar é como a empresa vai financiar investimentos de mais de 100 bilhões de dólares pelos próximos 5 anos? E a resposta basicamente é geração de caixa. A gente está falando de uma empresa que é um colosso quando o assunto é geração de caixa, uma empresa que vem gerando muito caixa, que vem sendo inclusive convertido em dividendos para os seus acionistas, e uma grande parcela desse caixa gerado, né, a gente tem algumas projeções aqui, uma grande parcela será convertida nesses investimentos. Considerando as premissas da estatal, que é basicamente ali de $1 a $5, eu sei, está um pouco defasado, né, em relação a esse momento que você está vendo esse vídeo, mas eles estavam fazendo essas premissas no final do ano passado, uma premissa de $5 e também de um preço de barril de petróleo de $70, a estimativa da Petrobras é de uma geração de caixa entre 180 a 207 bilhões de dólares nesse período entre 2024 a 2028, e desse valor, cerca de 90 a 95 bilhões de dólares seria revertido em investimentos. Com isso, olhando para a produção total da Petrobras, né, com os investimentos que seriam feitos visando essa expansão operacional, a produção sairia de 2,7 milhões de barris por dia para 3,2 milhões de barris por dia. Ou seja, não é um grande crescimento, né, se a gente compara com o Prio, se a gente compara também com a Brava antiga 3R, mas sim é um crescimento que a empresa pode entregar nos próximos anos. A tendência é que a gente não tenha uma produção totalmente estável para a companhia e, consequentemente, a gente não tende a ver os resultados também andando de lado. Já olhando aqui para os investimentos em exploração, serão investidos ali cerca de 7,5 bilhões de dólares, e esses investimentos serão focados em basicamente 3 áreas, né? Em outros países, aqui principalmente na Colômbia, na margem equatorial, né? A gente vê diversas notícias saindo sobre esses investimentos, e também nas bacias do Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Mas voltando aqui para aquele gráfico de geração de caixa, a gente tem um detalhe aqui que a gente não mencionou, que é a destinação do caixa gerado no pagamento de dividendos para os acionistas. Eu tenho certeza que você está nesse vídeo não para saber dos investimentos que serão feitos, mas principalmente para saber sobre quanto que a Petrobras deve pagar para os seus investidores nos próximos anos. Desses 180 a 207 bilhões de geração de caixa nos próximos 5 anos, a Petrobras tende a entregar cerca de 40 a 45 bilhões de dólares em dividendos e coloca uma parcela extra aqui em dividendos extraordinários entre 5 a 10 bilhões de dólares. Se a gente considerar aqui o teto dessas projeções, né, de 45 e de 10 bilhões de dólares, a gente estaria falando de uma empresa pagando ali aos seus investidores algo em torno de 300 bilhões de reais em dividendos, tanto ordinários quanto extraordinários, o que daria ali, quando a gente faz uma média nos próximos 5 anos, um dividend yield, um rendimento desses dividendos de cerca de 12% ao ano. Como a gente pode ver aqui, esses 12% que seriam pagos aí nos próximos 5 anos é muito parecido com o que a empresa vem pagando nesses últimos 12 meses. O dividend yield atual da companhia é de 13%, o que é um valor bastante satisfatório, mas bem abaixo do que a empresa pagou nos últimos anos, né? Quando o petróleo estava negociando em preços maiores, a empresa tinha uma geração de caixa maior também e chegou a distribuir cerca de 70% em rendimento para os seus acionistas, e esse valor obviamente foi caindo ao longo do tempo, porque não é um valor nada sustentável. Vale lembrar que a média das boas empresas da Bolsa Brasileira é de cerca de 6%, então 12% já é muito e 70%, 50% é um valor fora do comum, um valor que não é sustentável a longo prazo. Mas além de ter pago esses excelentes dividendos nesses últimos anos, vale destacar a excelente performance das ações da Petrobras, que também acompanharam bons resultados que a empresa entregou, principalmente em termos de geração de caixa. Se a gente olha nos últimos 5 anos, enquanto o preço do petróleo basicamente andou de lado, teve um crescimento ali leve de 14%, as ações da Petrobras tiveram uma alta de quase 330% nesse período. Então sim, quem investiu em Petrobras lá atrás teve tanto um bom recebimento de dividendos quanto também teve ganhos de capital com a valorização
das ações. Porém, aqui a gente não quer tomar nenhum tipo de decisão com base naquilo que a gente está olhando no retrovisor. A gente precisa olhar o momento da Petrobras e de suas ações para saber se é uma boa oportunidade ou não de continuar posicionado ou comprar nesse momento as suas ações. Atualmente, os múltiplos da companhia, os múltiplos que são basicamente indicadores que relacionam o valor da empresa com os seus resultados, então aqui a gente vai considerar tanto o preço sobre lucro quanto o EV/EBITDA, que é o valor de firma sobre potencial de geração de caixa da companhia. Olhando primeiramente aqui para o preço sobre lucro, a gente vê que a média dos últimos anos da Petrobras era de negociar em torno de 3 a 3,5 vezes e hoje esse múltiplo acabou sendo bastante elevado, não só por conta da alta das ações, mas eu não sei se vocês acompanharam, a gente teve uma queda do resultado da Petrobras nesse último trimestre, a empresa inclusive entregou prejuízo líquido para os seus acionistas, não foi nada preocupante, foi mais uma questão não recorrente, principalmente ali por conta de variação cambial da dívida da empresa, marcando a dívida no período, e com isso, com o lucro caindo nesse período e as ações continuando a subir, a gente teve o múltiplo subindo acima da sua própria média histórica. Então, mesmo que a gente veja no gráfico inferior o EV/EBITDA já convergindo para a sua média, ou seja, está muito próximo ali do que negociava historicamente, em torno de 4 vezes EBITDA, a gente considera que as ações da Petrobras estão sim bem precificadas, ainda mais considerando os riscos que o mercado considera por ser uma empresa estatal. A gente não pode eliminar isso da conta, até porque se a gente faz um comparativo com outras empresas privadas, não só as empresas júniors da Bolsa Brasileira, mas também as majors internacionais, sempre existiu esse desconto em relação a elas. A tendência é que a gente não veja a Petrobras negociando no longo prazo nos mesmos múltiplos de empresas privadas. Então, negociando aqui a 6 vezes lucros e mais de 3 vezes EBITDA, sim, isso reforça o nosso pensamento de que a Petrobras tem ações muito bem precificadas nesse momento. Mas eu sei o que você está pensando. Poxa, Vitor, eu sei que a Petrobras está sim bem precificada, mas eu quero investir em Petrobras para recebimento de dividendos, tendo em vista que 12%, como você mesmo disse, é um número acima da média do mercado. Calma, deixa eu te mostrar uma tabela aqui, onde eu vou te apresentar algumas outras possibilidades que você pode incluir na sua carteira, caso você queira dividendos ou até mesmo se você quiser ganhos de capital com valorização das ações dessas companhias. Aqui, como a gente pode ver, essa comparação entre a Petrobras e outras 3 empresas brasileiras do mesmo setor, a PRIO, PetroRecôncavo e Brava, como já disse no começo do vídeo, existe um grande abismo em termos operacionais, principalmente quando a gente olha para a produção. Enquanto uma produz quase 3 milhões de barris por dia, as outras produzem menos de 100 mil barris diários. Porém, como a gente pode ver aqui para a PRIO e para a Brava, a gente tem uma perspectiva muito positiva em termos de aumento dessa produção. A PRIO tende a entregar em 2025 já uma produção de 120 mil barris diários, enquanto a Brava também tende a ultrapassar a barreira de 100 mil barris diários no próximo ano. E esse crescimento operacional tende a trazer o quê? Também crescimento de resultados. E como a gente sempre fala por aqui, as ações acompanham os resultados das empresas. Então a tendência, principalmente para essas duas empresas, é que esse crescimento traga também ganhos de capital, traga também valorização de suas ações. Então são duas empresas mais focadas para aqueles investidores que querem buscar crescimento de patrimônio. E quando a gente olha aqui para os múltiplos dessas empresas, mesmo que a Petrobras negocie múltiplos baixos, como a gente já informou por aqui, a PRIO e a Brava também negociam a múltiplos bastante descontados. Olhando principalmente para os números projetados para o ano que vem, a gente tem a PRIO negociando a cerca de 6 vezes lucros para 2025 e a Brava a menos de 2 vezes lucros, enquanto a PRIO negocia a 3 vezes EBITDA para o ano que vem e a Brava a 2 vezes EBITDA. Então são duas empresas que, olhando esse crescimento projetado para o próximo ano e também para o longo prazo, a gente vê que existe sim uma grande oportunidade em suas ações. Mas aqui, para você que está focando única e exclusivamente em dividendos, existe também uma oportunidade entre as petroleiras júniors. E eu estou falando sobre a PetroRecôncavo, que tem sim a menor das produções aqui quando a gente faz esse comparativo, mas é uma empresa que negocia múltiplos muito parecidos com a Petrobras, hoje negociando aí a cerca de 4 vezes lucros para o ano que vem e também a menos de 3 vezes EBITDA também para 2025. A PetroRecôncavo já tem um dividend yield muito parecido com o que a própria Petrobras está entregando quando a gente olha para os últimos 12 meses.
Petrobras, como a gente viu no gráfico anterior, tem um dividend yield de cerca de 13% e a PetroRecôncavo já vem se aproximando dos 11%. É uma empresa que não precisa fazer grandes investimentos, não tem a mesma perspectiva de crescimento, assim como o Prio e Brava possuem. Então, essa menor necessidade de investimentos, juntando ali com uma boa geração de caixa, uma alavancagem bastante confortável, permite com que ela consiga distribuir esses bons proventos aos seus acionistas e a tendência, inclusive, é que esses 11% continuem subindo daqui para frente. Então, pensando em dividendos, pensando também que é uma empresa que não tem os mesmos riscos da Petrobras, a gente considera que é uma melhor oportunidade para recebimento de dividendos. Mas era isso que eu tinha para falar sobre Petrobras. Eu quero que você me conte aqui embaixo se você tem Petrobras na sua carteira, se você estava pensando em comprar e mudou de ideia, ou se ainda quer comprar. E eu quero também que você me diga qual empresa você quer que eu analise e eu trago aqui na próxima semana. Te vejo lá.